É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das Escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. E aí, galera, amigos, amigas, queridos ouvintes, vocês estão bem? Eu espero que sim. Estamos partindo aí para o nosso episódio de número 6 do podcast Biblificando. Confesso que para mim está sendo uma experiência desafiadora e ao mesmo tempo muito prazerosa e recompensadora. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo sempre acha que sabe um pouco, que todo mundo sempre acha que sente e que pratica um pouco também. Mas que quando se baseiam na própria Bíblia, sempre acham também que não conseguem ter tanto quanto precisam ou deveriam ter. Porém, é um assunto que, na grande maioria das vezes, é mal interpretado e principalmente mal utilizado nas pregações, estudos, aconselhamentos ou até conversas informais entre algumas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre fé. E a pergunta que eu te deixo aqui é: você tem fé? Galera, de fato, a gente vem percebendo que o cristianismo, de modo geral, ele enfrenta um período bem difícil e bem turbulento. Na real, isso já vinha sendo demonstrado por muitos daqueles que se dizem cristãos ou evangélicos, se você preferir chamar assim, e há um bom tempo já isso vem acontecendo. Bem antes de toda essa parada relacionada ao coronavírus, por exemplo. Aliás, eu acho que a pandemia, na verdade, só veio trazer à tona o momento que nós já estávamos vivendo dentro das igrejas. E talvez você possa estar se perguntando, mas como que o cristianismo está indo tão mal assim como você está falando, se a gente está vendo as igrejas só aumentarem a cada dia? Infelizmente, eu te digo que a própria igreja tem demonstrado isso. A gente sabe que hoje, infelizmente, uma igreja cheia, uma igreja com muitos membros, não significa que ela seja uma igreja espiritualmente saudável. Inclusive, eu gostaria de te indicar um livro, que é um livro do Mark Dever, da editora Fiel, que se chama 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Quando você lê esse livro, você vai conseguir ter um parâmetro e até uma certa forma você vai conseguir comparar com o que nós temos vivido hoje dentro das igrejas evangélicas. A gente percebe isso quando, por exemplo, nós paramos para analisar o tipo de mensagem que vem sendo pregada e propagada por muitos líderes, pregadores e pastores. São pregações e teologias completamente antropocêntricas que falam de nós, do que nós somos ou podemos ser, das nossas vontades e do quanto nós podemos receber. São mensagens que engrandecem o ego das pessoas, pregações cheias de psicologias baratas com a intenção de motivar as pessoas, que também acaba rolando até uns tipos de rituais aí, eu vou chamar de ritual, que fazem para incentivar as pessoas a ficarem repetindo palavras de autoafirmação, até usando aí um texto fora de contexto para a pessoa declarar e tomar posse de bênção, porque a palavra dela tem poder. Dizendo que se essa pessoa tiver fé, nenhum tipo de dificuldade vai chegar até ela. Inclusive, se você ainda não ouviu o podcast Biblificando no episódio de número 5, para entender o porquê que o mal existe, eu te incentivo, assim que você acabar de ouvir aqui esse episódio, você dá um pulinho lá no episódio anterior, que a gente fala bastante sobre isso também. Mas afinal, que tipo de mensagem é essa que nós temos propagado e que tipo de fé é essa que nós temos incentivado as pessoas a terem? Gente, não é um tema fácil de estar falando aqui, porque eu sei que muitas pessoas não pensam da mesma forma que eu. Muitas pessoas têm vivido dentro das suas igrejas fazendo dessas coisas que eu citei anteriormente suas verdades absolutas. Mas a verdade mesmo é que nós não podemos mais propagar um evangelho que não traga arrependimento de pecados e mudança de vida como centro da nossa pregação. Nós temos para nos basear um sacrifício muito grande que foi feito por Jesus na cruz a nosso favor. Nós não podemos mais dizer para as pessoas que elas precisam simplesmente vir para Jesus para que tudo em sua vida comece a dar certo. Assim como nós não podemos também dizer para as pessoas que se as coisas não
estão indo bem na vida delas, é porque elas não têm fé. Quando nós agimos assim, nós jogamos um fardo sobre a vida das pessoas, ao qual elas não podem carregar sozinhas. Nós trazemos um sentimento de frustração e de fracasso para as pessoas que, de algum modo, se sentem como verdadeiros extraterrestres aqui no nosso meio, por não conseguirem ser ou fazer aquilo que o evangelho contemporâneo, digamos assim, tem pregado. Por fim, nós damos às pessoas a ideia de que ter fé depende exclusivamente delas, quando na verdade o que a Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 é o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deu para perceber? Nós somos salvos pela graça e por meio da fé. Não é por algo que a gente faça, que a gente tenha condições de fazer. É algo que nos é dado sem que a gente mereça. E isso definitivamente não vem de nós. É um dom gratuito de Deus. Cara, os nossos cultos, infelizmente, eles estão se transformando em um tempo de adoração ao homem, aos próprios desejos, sonhos e planos do homem. E dentro disso, quando nós pregamos sobre fé, nós temos trazido para os nossos cultos palestras motivacionais, que estão carregadas de conceitos que se assemelham aos que são praticados pelo gnosticismo, pelo hinduísmo, pelo budismo, por religiões orientais que incentivam que as pessoas usem da força do seu pensamento para atrair sobre elas tudo o que há de bom e afastar toda a negatividade para bem longe de si. E dentro dos nossos cultos e reuniões, nós temos chamado isso de fé. Eu sei que você pode estar achando que eu estou pegando um pouco pesado aqui com o que eu estou falando, mas na verdade, cara, isso ainda é bem pouco se a gente for comparar com a realidade do que vem acontecendo com o cristianismo de modo geral. Lá no começo eu citei um texto de Provérbios 18, 21, falando que as palavras têm poder. Mas olha o que diz o texto: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E eu gostaria então de fazer um link aqui desse texto com um outro texto que vai nos fazer entender um pouco melhor a respeito desse assunto que nós acabamos de ler em Provérbios. E está lá em Efésios capítulo 4, versículo 19. Diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que isso quer dizer? As nossas palavras, elas possuem sim um certo poder, mas esse poder ele se aplica exclusivamente a um plano terreno e não a um plano espiritual. Em que sentido eu estou falando? Por exemplo, quantas vezes você machucou uma pessoa com as suas palavras? Ou então, quantas vezes você disse algo que trouxe alegria e esperança para alguém? É exatamente nesse sentido que as nossas palavras têm poder. Se nós pensamos que as nossas palavras, que as nossas simples e singelas palavras possuem o poder de mudar o curso da história que já está traçada por Deus, significa então que nós não servimos a um Deus tão poderoso assim. E eu particularmente não acredito nisso. A gente precisa entender o seguinte: pensamento positivo não é, nunca foi e nunca será o mesmo que ter fé. Pensamento positivo significa mentalizar que algo vai dar certo e acreditar muito nisso. É algo que nós podemos fazer, que nós somos capazes de fazer pelo nosso próprio entendimento e pelas nossas próprias forças. E a fé, o que é? A fé é acreditar que a vontade de Deus sempre será o melhor do que a nossa. A fé é entender que os planos de Deus não são como os nossos. A fé é crer no poder do Criador de todas as coisas, o qual entregou seu Filho no nosso lugar. Fé é entender que a força do meu pensamento jamais irá limitar Deus a fazer aquilo que eu quero ou não. Fé não é algo que a nossa mente humana seja capaz de criar ou desenvolver, porque é um dom e vem de Deus. Inclusive eu gosto muito como o apóstolo João lida com a fé. Lá no seu evangelho, por exemplo. Se você for ler o evangelho de João, você vai perceber ali que ele praticamente nunca usa o termo fé em si. Sempre que ele quer fazer uma referência ao termo de fé, a usar a fé, ele usa o verbo crer. Como, por exemplo, lá no versículo tão conhecido de todos nós, João 3,16, que diz: para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha vida eterna. Tá, mas o que isso quer dizer? O verbo crer, que João tanto usa no seu evangelho, lá no grego, ele sempre vem seguido de uma preposição que para nós significa para dentro de. Tá, mas e aí? Isso significa que sempre ao se referir à fé, João quer nos mostrar que nós precisamos nos mexer. A gente precisa se mover, sabe? Nos posicionar. Que nós precisamos direcionar o nosso caminhar na direção de alguma coisa. E que coisa seria essa? Bom, a resposta para isso eu encontrei lá em 1 João capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Crer em Deus, ter fé em Deus, não é disparar um monte de palavras positivas e bonitinhas que façam com que a gente se sinta melhor. Ter fé em Deus é obedecer a Ele em tudo o que fizermos. É nos mover em direção à obediência à sua palavra. Simplesmente por saber que Ele é Deus. E que somente Ele sabe o que é melhor para nós. Ainda que isso não seja o que nós estamos querendo e esperando exatamente. Na nossa pequenez, na nossa tão humilde forma de enxergar as coisas. Galera, a partir de hoje, que a gente aprenda então a parar de limitar a Deus de acordo com a nossa vontade. E que assim a gente possa então aprender com o próprio Jesus, que se colocando em humildade diante de Deus, orou da seguinte forma: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, que é o que diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, na parte B do versículo. Perceba que Jesus não ficou declarando e dizendo que ele não ia passar por aquilo. Não, eu declaro que pelo amor do meu Pai eu não vou passar por isso. Eu não vou. Em nome de mim mesmo eu não vou passar por isso. Não, Jesus não disse isso. Jesus se colocou, clamou, pediu a Deus que, se possível fosse, que Deus o livrasse daquilo ali. Que Deus permitisse que ele não passasse por aquilo. Mas, ele fala, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso é ter fé. É colocar a vontade de Deus acima da nossa. Os planos de Deus acima do nosso. É exatamente essa fé que nós precisamos ter, desejar, almejar. É isso que nós precisamos, é para esse sentido que nós precisamos nos guiar. Para a obediência da palavra, reconhecendo que Deus é soberano sobre tudo e todos e que Ele sempre terá a melhor solução para todas as coisas da vida. Ok? Então por hoje é isso. Espero que você possa ter sido abençoado por este podcast. E eu espero você aqui na próxima. Valeu? Fiquem com Deus, um grande abraço. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos aí em conhecimento da palavra. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, envie aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja e use deste artifício para ser um propagador da palavra de Deus, ok? Fique com Deus, um grande abraço e até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.